Olá pessoal, tudo bem? Bora falar sobre a representação gráfica do relevo terrestre? Tentar entender a princípio como isso funciona. Para começar, a gente fala que esse material é baseado na habilidade de geografia do sexto ano, habilidade 08. Medir distância na superfície pelas escalas gráficas e numéricas dos mapas. E também pela habilidade 09. Elaborar modelos tridimensionais, blocos, diagramas e perfis topográficos de vegetação, visando a representação de elementos e estruturas da superfície terrestre. O relevo da Terra, galera, o relevo da Terra, tanto das áreas emersas quanto das áreas submersas, apresentam diferentes feições e altitudes. Áreas emersas que estão acima do oceano, acima do mar, e submersas que estão abaixo. Vamos dar uma olhada nessa imagem aqui do lado. Ó. A gente tem um planalto, uma região de planalto. Nós temos uma depressão relativa. Nós temos também uma escarpa e nós temos uma região de planície. Essas são formas da superfície terrestre. Você sabe o que é um planalto? O que é uma depressão relativa? O que é uma escarpa ou uma planície? Se não sabe, deixa nos comentários aí que a gente pode trazer numa próxima aula falando sobre isso. Existem algumas formas de representar o relevo, como a curva de nível, o uso de cores ou mesmo o perfil topográfico para a gente poder definir como esse relevo pode ser representado por meio de um mapa. Vamos dar uma olhada então na curva de nível. Algo que normalmente dá bastante dor de cabeça nos estudantes. Ó. Forma de mostrar o relevo em linhas equidistantes baseadas em altitude. Então a gente vai ter uma visão lateral da natureza, começando no nível 0, no nível do mar, 0 metro, e subindo no relevo. Como eu faria para desenhar uma montanha? Olha só nas curvas de nível como isso ficaria, tá, galera? Observe que essas curvas de nível, elas são a representação. A gente vai colocá-las nos mapas, a representação bidimensional daquilo que é uma representação tridimensional, que é a superfície do nosso planeta. Vamos dar uma olhada aqui nessa imagem, porque isso daqui é a curva de nível disso daqui, dessa montanha, dessa superfície. Cada linha aqui representa uma altitude, sim, uma altura do relevo. Estão vendo aqui, ó, nessa curva de nível, 0 metros, 20 metros, 40 metros, 60 metros. Estão vendo? Cada linha representa uma altura do relevo. A variação das linhas é sempre a mesma. Nessa mesma linha não vai ter 40, 60, 80, não. Cada linha tem a mesma variação. Aqui tem uma coisa interessante, né? Ó, ela começa no 0 e vai aumentando para o centro. Ó, 0, 20, 40, 60, tá vendo? Então isso quer dizer que nós estamos aumentando, subindo no relevo, tá vendo? Se fosse o contrário, aqui a gente está subindo, tá vendo? Ó, o centro lá em cima, ó, 60 metros, ou 60 metros aqui, e a gente vai descendo aqui, ó. Se fosse para representar, por exemplo, um vale, uma região baixa, com uma altura maior aqui e uma altura menor aqui. O que a gente faria? Seria o contrário. A gente começaria da maior altura para a menor altura, que a gente estaria caminhando para uma região mais baixa. Então, galera, é importante entender isso, tá? Quando você tem aumento dessas curvas para o centro, você está subindo numa montanha, numa região mais alta. Quando ela está diminuindo, aqui é maior do que aqui, você está descendo no relevo. Quanto mais próximas as linhas, maior a inclinação. Quanto mais distante essas linhas são, menor a inclinação. Estão vendo esse desenho? Ele é feito assim, não é à toa não, tá, galera? Olha só o distanciamento que nós temos aqui entre essa linha de 20 metros e essa linha de 0 metros. Elas estão representando isso daqui, ó. Olha, começa de maneira mais suave a subida por esse lado aqui da montanha. Já se você olhar esse pedaço aqui, ó, tá mais próximo, não tá? Olha só, porque está representando esse recorte aqui, que não é tão suave. Observe a distância que nós temos aqui, ó. É a mesma altura que a gente está buscando, tá? Só que aqui, olha só, o trecho que eu vou percorrer muito maior, por isso o distanciamento da linha é maior do que esse trecho aqui, que é um trecho pequeno. E por isso as linhas ficarão mais próximas e por isso a representação ficará dessa maneira. Isso mostra para a gente que o trecho é menor do que aqui. E é a mesma linha, tá, galera? A linha de 0 metro e a linha de 20 metros. E mostra para você esse distanciamento para definir como isso é na realidade. Se é
essa região, se ela está mais próxima, mais distante, se é a região com uma subida mais íngreme, uma subida mais suave. O uso das cores também é importante, tá? Ele foi criado de um padrão para a representação do relevo. Vamos dar uma olhada nesse mapa aqui, ó. Esse mapa aqui dá para ver cores diferentes, como um verde, dá para ver que tem amarelo, tem esse marrom, tem um marrom até mais forte. Isso define para a gente, ó, vamos olhar aqui a legenda, a altura desse relevo. Percebam que, ó, o verde começa no 0 metro, e aí tem o amarelo com 100, tem um marronzinho mais claro aqui com 200, um marrom um pouco mais escuro com 800, um marrom bem mais escuro com 1200. Então isso vai dizendo que as cores mais escuras, o marrom mais escuro é mais alto, mais próximo do verde é mais baixo. As cores mais claras representam as menores altitudes. É sempre assim, tá, galera? É um padrão. As cores mais escuras representam as maiores altitudes. É por isso que quanto mais escuro fica esse marrom, maior você tem as alturas, como aqui, ó, na Chapada Diamantina, na Serra do Espinhaço, na Serra da Mantiqueira, na Serra do Mar, na Serra Geral, a gente tem na Serra dos Pirineus. Então você tem aqui Serra da Canastra, lugares mais altos nessas regiões do que, por exemplo, na planície do Rio Amazonas, na planície costeira. Nessas planícies costeiras, aqui são regiões mais baixas, porque são áreas mais claras, tá vendo? Agora já nessa região mais centralizada, tá marrom e marrom mais escuro, você tem altitudes maiores. No perfil topográfico, galera, quando a gente fala de perfil topográfico, ele é feito a partir daquelas curvas de nível que eu falei para você agora há pouco. A construção de um gráfico de altimetria de uma região mapeada. Aqui, por exemplo, nós temos, ó, uma região da Urca, lá no Rio de Janeiro, com a Enseada de Botafogo, a Praia da Urca, a Praia Vermelha. E aqui você tem o Morro da Urca, o Pão de Açúcar. Estão vendo como isso ficaria numa curva de nível? Ficaria dessa maneira aqui, ó. Esse é o Pão de Açúcar e o Morro da Urca sendo desenhados dentro de uma curva de nível. Fica dessa maneira aqui, tá, galera? Então, quando a gente pegar um mapa de curva de nível, um mapa topográfico, vai ter curva de nível identificando pra gente como que é. Olha só, se você olhar as curvas, ó, 50, 100, 150, 200, 300, 350. Estão vendo que elas estão aumentando para o centro? Por quê? Porque nós temos aqui uma região mais alta, 50, 100, 150, 200. Está subindo. Como aqui nesses morros. Ó. Aqui, inclusive, no Morro da Urca, é mais baixo, onde tem um bondinho, né? Pro Pão de Açúcar, que é mais alto. Por isso a altura aqui, ó, 200 é o limite, aqui já está em 350, há uma diferença entre os dois lugares, tá, galera? Então isso é importante. E entre eles tem regiões um pouco mais baixas, né? Entre um morro e outro, que são identificados aqui pela altura que está mostrada nessa imagem. Isso é importante que a gente consiga entender. Nós temos no perfil topográfico um eixo vertical de altitude, ó, galera, altitude em metros aqui, tá? Sempre altitude em metros, estão vendo? 0, 100, 200, 300, 400. E nós temos um eixo horizontal de extensão territorial. Olha só, qual que é a distância dessa área? Ó? O eixo horizontal é a distância, 0, 200, 400, 600, vai até 1.600 aqui, do ponto A até o ponto B. Ó. Ponto A, ponto B. E aqui a gente tem o eixo horizontal, que é a extensão desse território, ó, o tamanho dele, e o eixo vertical é a altura, tá? A altura que esse relevo vai ter, a altimetria. Para a gente finalizar, uma reflexão para você. Como é o padrão de cores em um mapa de relevo? Você lembra? Põe nos comentários aí e também põe se você gostou dessa videoaula e quer outras aulas como essa, tá? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Só não esquece, antes de sair, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para todo vídeo, toda videoaula chegar para você. Obrigado, galera, e até a próxima. Fui!